Olá, sejam todos bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o César, este é o Leituras do César, e hoje nós vamos ler Sangue Sábio de Flannery O'Connor, publicado em 1952. Essa escritora, ela é muito conhecida pelos seus contos, ela tem várias coletâneas de contos publicados e ela tem apenas 2 romances, sendo esse aqui o primeiro deles. Inclusive o livro de estreia dela, o primeiro livro publicado que ela tem. E eu achei que eu tivesse já lido um livro dela, eu não sabia que eu não tinha lido nada dela, eu achei que eu tivesse lido alguma coisa, porque eu tinha uma memória de que tinha um conto dela nesse livro aqui. Isso aqui é uma coletânea de contos do horror fantástico, da Casa da Palavra. É um livro muito bacana, não sei se ela está disponível ainda, mas se você gosta de contos macabros ou contos de horror, aconselho a leitura desse livro aqui. É uma ótima coletânea e eu achei que tivesse um livro... Eu achei que tivesse um conto dela aqui, mas aí eu peguei para ver e na verdade eu confundi os nomes aqui, os nomes de uns escritores, e não tem nenhum conto dela aqui, então eu fiquei meio decepcionado. Ela viveu mais ou menos ali na metade do século XX, ela viveu no sul dos Estados Unidos, ela nasceu e viveu toda a sua vida no sul dos Estados Unidos, ela morreu bastante jovem, se eu não me engano com um pouco mais de 40 anos, e ela sofria de uma doença chamada lupus. O lupus é uma espécie de doença autoimune e por causa dessa doença, Flannery O'Connor teve que conviver ao longo de sua vida com dores corporais. E isso aparece um pouco na obra dela, aparece essa questão da dor e do sofrimento humano como moldadores da existência humana. Bom, como vocês devem saber, nos anos 50 nos Estados Unidos, especialmente nos estados que são considerados os estados do sul, como a Geórgia, da Flannery O'Connor, existiam determinadas leis nesses estados de segregação racial que separavam as pessoas chamadas pessoas de cor das pessoas brancas, e elas não podiam muitas vezes frequentar os mesmos ambientes. Então, a questão dessa segregação racial, o racismo que existe na sociedade americana naquela época estão muito presentes na obra dela, e às vezes de uma maneira até meio chocante para quem está lendo. Para um leitor moderno, muitas das questões que estão sendo mostradas aqui em termos de relações raciais ou relações sociais no sul dos Estados Unidos, ela mostra sem nenhum tipo de papas na língua, ela mostra de uma maneira bastante direta, e isso pode chocar alguns leitores mais modernos. Outra questão que marca bastante o sul dos Estados Unidos é a presença da religião protestante. São igrejas de viés protestante que estão muito presentes ali e que ajudam a criar um imaginário daquela sociedade. A Flannery O'Connor, no entanto, como boa irlandesa que é, ela vem de um substrato católico e ela mesma era uma pessoa bastante religiosa. O catolicismo está muito presente na obra dela e a questão da religião está sendo tematizada em diversas de suas obras. Sangue Sábio não é uma exceção a essa regra. Aqui a gente está falando de denominações religiosas de caráter protestante. Ela não necessariamente, como a gente vai ver, ela não necessariamente está criticando o protestantismo, mas ela critica talvez uma certa cultura religiosa que está muito presente, que está muito onipresente dentro dessas relações sociais. E a própria nota da autora, segunda edição, que está reproduzida nessa edição que eu tenho em mãos, ela vem a dizer que Sangue Sábio foi escrito por uma autora dotada de uma inocência congênita quanto a todas as teorias, mas uma autora com certas preocupações. A fé em Cristo, que é para alguns questão de vida ou morte, tem sido um empecilho aos leitores que preferem pensar que esta é uma questão sem grandes desdobramentos. Então, Sangue Sábio é um romance sobre liberdade, é um romance sobre livre-arbítrio. Será que nós, como pessoas, como seres humanos, conseguimos de fato influenciar os resultados que nós obtemos na nossa vida? Isso é o que ela está tentando colocar aqui. E ela coloca de uma maneira bastante moderna e interessante, né? Pode parecer que pelo fato de ela ser católica e pelo fato de ela ter colocado um romance que explicitamente toca questões religiosas, ela poderia soar como isso aqui sendo um romance, estou falando aqui com todas as aspas do mundo, mas um romance carola, e não é exatamente o caso não. É um romance que está muito bem constituído, é um romance que é muito sutil e é um romance divertidíssimo, é uma obra-prima da literatura americana. Bom, essa edição que eu tenho em mãos é da editora Sétimo Selo, é o primeiro livro dessa editora que eu compro. A tradução é da Juliana Amato.
É uma tradução muito boa, uma tradução interessante. Eu peguei alguns erros, mas uns erros bem pequenininhos, assim, às vezes é uma letrinha que está faltando, mas são problemas muito pequenos que não prejudicaram exatamente a minha leitura. A única questão que eu tenho, na verdade, contra esse livro é que a encadernação dele aqui, ele começou a se desfacelar na minha mão quando eu estava lendo, então eu tive que fazer aqui um arremedo de conserto para conseguir continuar lendo até o final. De qualquer maneira, eu acho que esse livro é muito difícil de traduzir porque ele tem um caráter regionalista muito forte. O uso de expressões que são típicas do sul-americano, de determinadas relações sociais que estão expressas por meio da linguagem, estão muito presentes aqui, e traduzir isso para o português é bastante difícil, é muito trabalhoso. Eu gostaria de ter lido esse livro no original, mas eu fui procurar ali na Amazon, ver se eu conseguia achar pelo menos um Kindle para lê-lo no original, mas assim, o meu critério ultimamente é, quando eu quero decidir se eu vou ler o livro em português ou se eu vou ler numa língua estrangeira que eu conheço, o critério que eu uso é bastante simples, qual é mais barato, e nesse caso a edição brasileira estava mais barata que a edição em inglês, então eu preferi pegar a edição brasileira mesmo para ler. Não, e é um livro muito legal de ser lido porque a Flannery O'Connor, ela é engraçada, ela é genuinamente engraçada. É um engraçado deliberado, é um engraçado com referências, é um engraçado bem pensado, mas ao mesmo tempo é um engraçado genuíno, não é uma coisa forçada. É um humor que muitas vezes chega a ser até mesmo bobo. É um humor simples, é um humor muito genuíno, é um humor muito simples de uma pessoa que realmente está se divertindo escrevendo esse livro. E ela descreve esse livro como sendo uma comédia. Um exemplo de humor que ela usa, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, é quando ela pega determinadas passagens bíblicas e transforma aquilo numa coisa mais lúdica ou divertida. Por exemplo, quando um personagem ele vai entrar numa sala de cinema e ali dentro é tudo aveludado, é tudo vermelho, assim, é um vermelho bastante vivo, e ele compara aquilo ao interior de uma baleia. Então ela vai falar que o personagem é como o Jonas procurando um lugar para se sentar ali, né? Então, na verdade, é um tipo de metáfora bíblica que vai nas duas direções, porque ao mesmo tempo que o personagem ele é comparado a Jonas como ele estivesse entrando numa baleia, o Jonas também é comparado a esse personagem quando ele está procurando um lugar para se sentar, um lugar para estar ali na baleia. Então é uma coisa que vai nas duas direções, e isso traz um senso de comicidade e um senso de leveza que é bastante peculiar a essa autora. A expressão dela é bastante fluida e é uma expressão sempre muito cuidadosa no sentido de fazer tanto que a narração como os diálogos causem determinados efeitos no leitor, e ela é muito boa nisso, ela é muito boa em criar cenários, em criar esse jogo de perspectivas para que a gente fique até meio perdido dentro daquela situação, né? Para que a gente não consiga exatamente se localizar. A gente se cria quase esse senso de estranhamento quando a gente está vendo aquela narrativa da perspectiva de um personagem, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter muita noção do que de fato está acontecendo dentro da cabeça desse personagem, e isso vai criar, assim, ele vai num crescendo até o momento em que a gente consegue de fato entender porque tal personagem age dessa forma ou daquela forma. E um exemplo dessas opções narrativas que são bastante modernas e que são bastante fluidas é que o livro é contado de duas perspectivas diferentes, são dois personagens que têm voz ali. Existem outros personagens que também ganham voz, mas assim de uma maneira muito mais diminuída que esses dois personagens. Então o livro vai se alterar na perspectiva de um e na perspectiva de outro. E acontece que ela é muito boa em alterar a perspectiva desses personagens de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito súbita. Às vezes até dentro do próprio capítulo. Você está lendo ali, você está seguindo a narrativa com um personagem e de repente ela se vira para alterar a perspectiva para outro personagem. E tudo muda, tudo se altera, a gente não sabe mais, a gente precisa aprender a se localizar dentro desse novo cenário. Isso cria um efeito de suspense em determinadas passagens em que nós estamos seguindo um personagem e de repente a perspectiva muda, a gente passa a ser um espectador que não conhece mais quem são os personagens que estão agindo, e
ela vai criar o suspense a partir daí de que determinada ação vai ser executada por determinado personagem. Mas que personagem é esse? O que está acontecendo exatamente? É um recurso que ela se utiliza para criar suspense, para construir suspense no leitor. E às vezes funciona, às vezes eu acho desnecessário, mas bom. Então chega de falar sobre essas questões mais formais, vamos falar um pouco da história desse livro. De quem ela está tratando. O nosso protagonista é um homem de 22 anos que se chama Hazel Moulds. Às vezes ele é chamado de Haze Moulds. Então é Hazel ou Haze Moulds. E aí se perde um pouco na tradução, porque a palavra haze significa neblina ou névoa. É uma neblina que prejudica a nossa visão, que diminui o nosso campo de visão, e isso já em si é uma metáfora do próprio personagem. Ao longo do livro, existem muitas metáforas relacionadas à visão, à dificuldade de ver, aos olhos, à possibilidade de ver adiante, e esse personagem ele não consegue ver muito além de si. Ele é muito atomizado dentro de si próprio, dentro dos seus próprios pensamentos. Hazel Moulds é filho de um pregador religioso e ele cresce nessa toada religiosa, né? Sua família é muito religiosa, é de uma vertente protestante, e desde criança ele sabe que ele vai ser um pregador religioso, ele deseja ser um pregador religioso. Mas a sua trajetória é interrompida pela Segunda Guerra Mundial, então ele é chamado aí para o exército. Ele passa alguns anos ali no exército, mas por causa de algum tipo de ferimento que ele sofre, ele acaba sendo dispensado e ele volta para o seu lugar de origem no Tennessee para retomar sua vida. E ele passa a viver dessa pensão do exército. Mas o período que ele passou no exército é bastante formativo para ele, porque vai causar inúmeras transformações filosóficas e psicológicas nele. Para vocês terem uma ideia, ele vai para o exército com apenas 2 itens de casa, 2 itens que ele vai usar como 2 pequenas lembranças da sua vida em família, que são a Bíblia da sua mãe, que é a única coisa que ele lê, e os óculos da sua mãe. Os óculos, novamente, como uma metáfora da sua falta de visão. Mas, ao longo do tempo, ele perde a sua fé. Ele deixa de ser uma pessoa religiosa, ele deixa de acreditar nos ensinamentos da Bíblia, da igreja que ele acreditava antes, e ele passa a ser um ateu. Ateu e nihilista. Mas é uma mudança que é um pouco súbita demais e, ao mesmo tempo, é uma mudança que é interessante, porque é uma alteração que não necessariamente implica uma mudança de concepções morais ou éticas. Ele fala que ele quer se livrar da sua alma sem se corromper, ou seja, ele quer se livrar dessa pecha religiosa que ele tem, mas ele não quer se corromper como pessoa, ele não quer ser uma pessoa que vai contra aqueles mesmos princípios éticos e morais. Isso é o que vai pautar todo o comportamento dele ao longo do livro. Então ele volta para o Tennessee com uma ideia muito clara do que ele quer fazer quando ele voltar, que é se tornar um pregador, porém não um pregador religioso, mas um pregador do ateísmo, do niilismo, né? Então ele volta para os Estados Unidos com essa intenção bastante clara. Essa intenção dele acaba se tornando até mais forte quando ele volta para sua casa, ele volta para a casa da sua família, ele percebe que não tem mais nada lá. Ele percebe que já não existe mais um espaço para ele naquele mundo. Isso torna a sua intenção de se tornar um pregador religioso mais forte, porque ele sente essa sensação de, novamente, atomização, de isolamento, de descolamento da sua própria realidade. E ele escolhe uma outra cidade do Tennessee para morar, que é uma cidade chamada, não sei se é fictícia ou não, chamada Talkingham. Ele vai até essa cidade e é muito curioso porque ele compra uma roupa, ele compra um terno, ele compra lá um chapéu para ele e todo mundo acha que sim, mas você é um pregador, você é um pastor religioso, não é? Ele fala, não, eu não sou pastor, não me confunda com pastor. Ele acha que aquilo é o fim do mundo para ele, mas assim, a aparência dele, ele tem uma aparência, ele tem todo um portar-se de pastor religioso, de pregador religioso. Então ele é reconhecido como pastor religioso mesmo sem sê-lo. Então, para selar esse seu novo compromisso com a sua nova concepção filosófica, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade é perder a sua virgindade com uma prostituta. Uma prostituta que é a senhora Watts.
Então ele fica meio amaziado com essa prostituta por um tempo enquanto ele vai se restabelecendo na cidade. E ele não conhece absolutamente ninguém ali, é um lugar que ele não tem noção do que é aquele lugar onde ele ficou. E a primeira coisa que ele faz é fazer amizade. Ele não faz amizade, na verdade. Ele conhece, meio que por acaso, um rapaz de 18 anos que é o Enoch Emery. Esse Enoch é o nosso segundo personagem principal. Ele tem muitos capítulos que são devotados a ele. E esse Enoch Emery é um rapazote. É um cara de 18 anos que ele foi expulso de casa, porque o pai dele era um pai abusivo, era um pai que o rejeitava profundamente. E um belo dia ele falou, você completou 18 anos, pode ir embora de casa. E ele acaba indo, ele não tem muita alternativa, e ele vai para essa cidade de Tolkien também, onde ele não conhece ninguém, e ele consegue um trabalho ali como guarda de um zoológico. E esse Enoch é um personagem bastante cômico, ele é muito engraçado, porque ele é um personagem bobo, ele é um rapaz meio bobalhão, e que ele sofre de algum problema psicológico. Eu não sei exatamente que problema psicológico é esse. Me parece que ele tem toque, que ele tem um transtorno obsessivo compulsivo em que ele se fixa em determinados pensamentos e ele precisa agir conforme esses pensamentos. E aí que a gente vai ter o momento em que o título do livro vai ser jogado na nossa cara, porque o Enoch ele fala que o pai dele diz para ele que ele tem uma coisa chamada sangue sábio. Esse sangue sábio é uma coisa meio visceral em que as pessoas têm, que é uma vontade de buscar algo a mais, assim, é uma vontade que a gente tem que é instintiva de melhorar a nossa vida, de procurar algo positivo, talvez até seja no plano material, ou seja no plano espiritual, religioso, etc. E ele é movido por esse sangue sábio, mas na verdade, de uma certa forma, esse sangue sábio é quase uma manifestação do seu transtorno obsessivo compulsivo, porque ele diz que o sangue fala com ele. Ele usa muitas essas metáforas do sangue quando ele vai falar do Enoch, porque o Enoch é sempre puxado para frente por esse sangue. Ele sempre vai ter as ideias dentro da cabeça dele vão se formando a partir dessa concepção, que não é uma concepção, não é um pensamento racional, não é um pensamento lógico, mas é um pensamento que é mais visceral mesmo, é algo que vem do instinto dele e que vai movê-lo para frente. Então a gente tem esses dois personagens que têm algo muito em comum. Os dois estão fora do seu ambiente, os dois não conhecem ninguém, os dois são pessoas jovens, porém já atomizadas, já sem nenhum amigo, sem família, sem nada, e que por acaso eles estão com objetivos que são muito diferentes um do outro, né? E o Enoch, coitado, ele só quer integração, ele só quer se integrar àquela nova sociedade dele. E ele é rejeitado, ele fala que as pessoas naquela cidade são pouquíssimo amigáveis, então é quase como se estivesse quebrando aquele estereótipo que muitas pessoas têm do sul dos Estados Unidos como um lugar onde as pessoas são mais amigáveis, mas ali as pessoas o rejeitam muito, assim, é quase que uma rejeição patológica que eles têm, né? E a gente acaba presenciando alguns atos assim de rejeição que são bastante fortes, quando, por exemplo, os dois vão ali numa lanchonete, e é um lugar que o Enoch vai todos os dias, porque ele sente que ele precisa comer alguma coisa naquele lugar todos os dias. Eles se sentam, ele pede um milkshake, o Hayes não pede nada, ele fica ali no canto dele. E a atendente, assim, atende muito mal e abertamente, ela não faz nem muita questão de esconder que ela não gosta muito dele, não. E num certo momento, ela vai ali de canto pro Hayes e fala pra ele, eu consigo ver as pessoas, eu consigo sentir as pessoas, e esse cara aí com que você tá andando, esse cara aí não é coisa boa não, esse cara aí não presta. Você para de andar com ele. Eu consigo olhar pra você e sentir que você é uma pessoa boa. Então, não se mistura com esse cara não, né? Então é uma coisa que é uma rejeição que é aberta em relação a esse personagem. O Hayes, por outro lado, só está interessado em fazer a sua pregação religiosa e na verdade ele nem gosta de gente. Ele é inclusive meio misantropo, ele odeia pessoas. E ele odeia o Enoch também. Ele acha que o Enoch é muito inconveniente, o Enoch é muito chato, desagradável. Mas enfim, o Enoch acaba se agarrando nele de uma certa maneira. Isso tem uma coisa que é muito legal assim, desse livro, é que como os personagens, na verdade, eles são meio que magnetizados por outros. O Enoch, uma pessoa que já tem um caráter mais obsessivo, ele fica obcecado pelo Hayes.
O Hayes, por sua vez, ele fica obcecado por um personagem que é o Asa Hawkes. Asa Hawkes é um pregador religioso cego, que fica lá em todos os cantos ali da cidade. Ele não é um pastor exatamente, ele não tem uma igreja, mas ele fica em todas as esquinas da cidade pregando o evangelho. Então ele é um pregador religioso e ele está sempre ali com a filha dele a tiracolo. A filha dele é a Sabbath Lily. Como eu falei, o Hayes ele não gosta de ninguém, mas ele fica obcecado por esse Asa Hawkes por algum motivo que não fica exatamente muito claro, mas ele desconfia que esse Asa Hawkes na verdade seja um falso pregador, que ele seja um interesseiro, que ele seja na verdade apenas um trapaceiro no final das contas. Ele dedica muito do seu tempo para demonstrar que o Asa Hawkes na verdade é um falso pregador, ele é um falso profeta. Para isso, o Hayes resolve fundar a sua própria igreja, que é a Igreja Sem Cristo, que é uma igreja em que os cegos não veem, os aleijados não andam e o que está morto continua morto. É uma igreja que é totalmente dedicada ao ateísmo e ao niilismo. Ele fala que não existe pecado, que Jesus não existe, etc. Essa é a pregação que ele começa a fazer. Então ele começa a querer desenvolver essa igreja para desbancar o Asa Hawkes. Uma das estratégias que ele usa para querer desbancar o Asa Hawkes, ele começa a querer seduzir a Sabbath, a filha desse pregador. Então ele fala que vou seduzir ela, vou colocar essa menina no pecado, porque daí o cara vai ficar desmoralizado perante a sociedade. Só que o que ele não sabia é que a Sabbath já está interessada nele, ela está meio apaixonadinha por ele, então ela quer também ser seduzida. E o Asa Hawkes para ele não faz muita diferença se ele vai ser seduzido. Inclusive ele até acha bom, porque ele vai ter um peso a menos ali, ele vai ter uma outra pessoa para cuidar da filha dele, no seu lugar. Então, essa parte é bastante divertida, porque em algum momento ele vai num encontro com essa Sabbath, e ele não está interessado nela, ele não tem interesse nenhum nela, mas ele até se esquece, né? Ele está ali conversando com ela, fala, é verdade, eu estou seduzindo ela, né? Eu tenho que ser legal com essa garota. E eu não vou contar muito o que acontece, mas eu só quero deixar bastante claro que existem essas duas histórias que estão correndo por acaso no mesmo lugar, que é a história do Hayes e a história do Enoch. Então cada história tem o seu próprio desenvolvimento e elas se entrecruzam em determinados momentos. O Enoch, ele vai levar o seu transtorno obsessivo-compulsivo até as suas últimas consequências, numa tentativa de resolver a sua própria solidão. E isso é bastante triste, na verdade. A história do Enoch, a gente fica um pouco com dó dele em alguns momentos, porque ele é um rapaz ali que só quer fazer amigos, ele só quer conhecer gente nova. Isso é uma tônica do livro, porque a gente vê que os personagens estão tentando resolver problemas que em tese deveriam ser problemas simples, mas eles resolvem esses problemas simples de maneiras muito extremas. Então eles estão dispostos a realizar atitudes bastante grotescas. Eu acho que essa palavra descreve bem as atitudes que esses personagens têm. E sem dar muito spoiler para vocês, só para exemplificar o tipo de grotesco mesmo que aparece nesse livro, a gente tem uma espécie de Sagrada Família que envolve uma múmia. A gente tem um personagem que está vestido numa roupa de macaco e está querendo fazer amigos e por aí vai. Esse é o tipo de grotesco que aparece. São coisas que são propositalmente muito exageradas para dar uma dimensão do tipo de isolamento que esses personagens e do tipo de obsessão que esses personagens estão vivendo. E isso tem um reflexo muito forte até nos diálogos. Em alguns momentos não existem diálogos dentro desse livro. O que existem são monólogos que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque os personagens estão tão presos dentro da sua própria mente que essa dinâmica do diálogo que tem uma intervenção em que você vai quebrando o fluxo de pensamento da outra pessoa, em que aquele pensamento da pessoa muitas vezes é contraposto, ele é colocado em outra perspectiva. Isso não existe, né? Isso não existe dentro dessa narrativa. Um diálogo implica que muitas vezes o trem da conversa ele vai sendo alterado conforme as intervenções que uma parte vai fazendo em relação à outra, de que você vai trazendo novas perspectivas, de que você vai contestando determinados fatos, e a ideia do diálogo seria que as pessoas possam se influenciar uma à outra, e isso não ocorre. E no final tudo isso é muito exagerado de uma maneira meio proposital,
às vezes para causar um certo efeito de humor, às vezes para causar um certo efeito de grotesco dentro da narrativa. A questão da obsessão nesse livro me lembrou muito de um conto que existe nessa mesma coletânea que eu já mencionei aqui para vocês. É um conto que se chama O Abacaxi de Ferro, de Eden Phillpotts. É um escritor inglês que trata desse tema da obsessão relacionado a uma ideia de dever religioso. Aqui a gente tem uma perspectiva que é muito semelhante. Eu até aconselho vocês a lerem depois que terminarem de ler Sangue Sábio. Aqui também parece que existe uma relação entre o pensamento obsessivo e a religião, ou o pensamento religioso de uma certa maneira, e como muitas vezes esse pensamento obsessivo, quando associado à religião, faz com que a pessoa comece a perder um pouco a noção de ética mesmo. E aí é que está o grande ponto que a Flannery O'Connor faz nesse. O pensamento obsessivo pode conduzir a ideia de predestinação, a ideia de que determinados atos são predestinados, de que a pessoa necessita fazer determinadas ações que são muito específicas numa tentativa de fazer com que aquilo realize algum tipo de destino que lhe é imposto. E a Flannery O'Connor diz que não, que na verdade, de que a pessoa precisa distinguir dentro do seu próprio livre-arbítrio. Inclusive, isso aqui está na nota que ela faz no começo do livro. Ela diz que o livre-arbítrio não representa uma única vontade, mas muitas vontades divergentes em uma só pessoa. E isso se distingue, o livre-arbítrio se distingue dessa obsessão, desse pensamento obsessivo que algumas pessoas religiosas costumam manifestar, e ela quer mostrar na realidade que o ser humano é livre, que o ser humano tem o seu próprio livre-arbítrio, e que esse livre-arbítrio implica em distinguir determinadas vontades umas das outras. Existe uma noção de racionalidade que essas pessoas que são movidas, na verdade, por esse sangue sábio, não conseguem, muitas vezes, distinguir. E, ao mesmo tempo, existem cenas que são altamente canceláveis hoje em dia. Eu não sei se ela escreveria dessa forma hoje, não. Ela provavelmente enfrentaria ali um processinho. Mas a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Eu estou falando principalmente dessas questões que são muito sensíveis hoje em dia, principalmente em relação a questões raciais, né, a questão do racismo, nesse livro que é bastante presente. A gente tem um personagem, não vou falar muito ali para também não dar spoiler, mas algum personagem ele vai cometer pequenos delitos e, como uma forma de mascarar os seus delitos, ele pinta sua cara de preto, ele usa uma graxa para pintar sua cara de preto, porque ele pensa assim, olha, se alguém me vê fugindo da cena do crime, vão pensar que é um negro. E no original eles usam uma palavra que hoje em dia é um tabu, assim, que inclusive se você for para os Estados Unidos eles falam que assim, é a N-word, né, a palavra que é tão tabu que você não pode dizer, e se você disser essa palavra em público, você provavelmente vai apanhar mesmo, porque é uma palavra que se retirou do diálogo e ela usa dentro desse romance. Então, essa é uma questão que é bastante polêmica ou controversa. Você pode interpretar isso de duas maneiras diferentes, porque ao mesmo tempo que você pode dizer que ela não está, na verdade, se utilizando desse vocabulário porque ela acha bonito ou normal, na verdade ela está colocando isso na boca de um personagem para mostrar o quanto aquilo é ridículo, porque ela não usa isso como um recurso narrativo dela, um recurso discursivo dela, mas ela coloca isso na boca do personagem como uma forma de criticar esse comportamento. Ou você pode interpretar que Flannery O'Connor viveu nos anos 50, viveu nos anos 40 no sul dos Estados Unidos, e esse é o discurso que, infelizmente, era o normal daquela época, então a gente tem que entender essa coisa dentro dessa perspectiva histórica. Se você vai interpretar de uma forma ou de outra, aí fica por sua conta, né? Não quero dar uma resposta muito clara. Eu acho que para mim é um pouco de cada coisa. Eu gostei bastante desse livro. Eu confesso que eu gostei um pouco mais da história do Enoch Emery. Eu acho que é uma história que ressoa um pouco mais para mim. Eu acho que ficou mais claro
o que está sendo dito ali. A história do Hayes é um pouco mais ambígua, o final dela, inclusive, é bastante ambíguo. Eu acho que o que fica da história do Hayes, na verdade, é que, apesar de ele querer provar para si mesmo que ele é um ateu, que ele é um nihilista, eu sinto que, no final das contas, o que a Flannery quer dizer é que, apesar de tudo, ali ele está fazendo o trabalho de Deus, mesmo se ele rejeita o trabalho de Deus, mas na verdade inconscientemente ele está fazendo o trabalho de Deus e no final das contas ele está fazendo um trabalho de expressão de uma fé que ele quer rejeitar a todo custo, né? Isso é uma visão que é peculiar dela, é uma visão de mundo da Flannery O'Connor, mas eu acho que, não obstante tem essa mensagem religiosa muito marcada, que inclusive é expressa por ela mesma, eu acho que é um livro que, independentemente de tudo, vale a pena ser lido. É uma escritora fenomenal, é uma escritora que domina muito bem a linguagem, é uma escritora divertida, é uma escritora que não é tão lida no Brasil, infelizmente, e é uma pena, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que esse vídeo possa contribuir um pouco para que essa escritora possa ser mais lida no Brasil. Novamente, pretendo ler outros livros dela em algum momento deste canal, então se vocês gostaram, se vocês acham que eu deva ler mais livros da Flannery O'Connor, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like. Agradeço também a todos que têm assistido esses vídeos. Se você é um espectador recorrente desse canal, eu só tenho a agradecer o carinho e o apoio que vocês têm dado a esse canal. Bom, isso é o que eu tinha para dizer a respeito desse livro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo também, tá bom? Então, até a próxima. Boas leituras para você. Tchau, tchau.